pessoal, o tema da aula de hoje ele faz parte do jogo de banheiro Gerbera, é o tapete da frente do vaso. O tamanho aproximado dele é de 54 por 64 centímetros e os materiais que a gente vai precisar para fazer esse jogo estão todos descritos no início dessa aula. Vamos para a aula então? Para fazer o nosso tapete, que fica na frente do vaso sanitário, nós vamos precisar de duas flores Gerbera. A aula delas eu vou deixar na descrição do vídeo e também aqui nos cards para que vocês possam fazer as flores já e daí dar sequência aqui na nossa aula. Então, na primeira flor aqui, a gente vai prender o fio aqui num cantinho, puxa o fiozinho aqui e sobe com 3 correntinhas. Ao lado aqui, vamos fazer mais 2 pontos altos, lembrando que eu faço o ponto alto alongado, mas você pode fazer o ponto alto normal sem problema. No ponto alto alongado, eu tiro 1, 2 e 2, mas você pode fazer o ponto alto normal sem problema nenhum, tá? Aí, aqui no segundo, eu já vou contornando esse fiozinho aqui, que sobrou ali atrás, pra gente já ir escondendo ele, ó. Aí, aqui eu faço uma correntinha, 2, e vou jogando ele em zigue-zague para frente e para trás, conforme eu vou trabalhando aqui os pontos, tá? Mas se você tiver dificuldade de fazer assim, você pode fazer esse acabamento, esse arremate depois, não tem problema, tá? Aqui, ó, eu puxo ele junto com a laçada e trago ele de novo aqui para baixo. Ó, olha aqui, ó. Só ajusto ele aqui e faço mais 2 pontos altos. Que aqui a gente vai fazer bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas, tá? Aí é só seguir, ó, cortei o fiozinho que sobrou e é só seguir descendo aqui. 2 correntinhas, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou fazer com vocês até aqui no cantinho, para mostrar como que a gente faz o canto. No canto, a gente faz um lequinho, ó, cheguei aqui no canto, nós vamos fazer um lequinho, que são 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu vou contornar toda a minha flor. A primeira flor aqui, eu contorno ela toda dessa forma, chego aqui no final e faço o arremate. Eu vou fazer aqui e volto pra gente arrematar junto, e daí já ir pra segunda flor e fazendo a emenda dela. Cheguei aqui no final da carreira, já fechei com um ponto baixíssimo, fiz 2 correntinhas e fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez pra subir. Agora, eu vou pegar uma agulha mais fina, aqui eu tô usando a número 3, e vou esconder o fio, ó. Eu vou passando ele em zigue-zague pra frente e pra trás, até no último ponto alto aqui, e daí eu vou passando ele em zigue-zague, ó, também, de um lado pro outro, até chegar aqui embaixo. Aí, chegando aqui embaixo, eu vou esconder ele por baixo de todos esses pontos altos que nós fizemos aqui. Aí, puxo ele pra cá. E pro acabamento ficar bem firminho, ó, eu puxo ele pra trás, por dentro agora do fio verde. E passo ele de volta. E passo ele pra cá. Não preciso puxar todo ele, tá? O importante é só que ele fique escondido ali embaixo.
E tá pronto aqui o nosso primeiro quadradinho. Agora, no segundo quadradinho, a gente já vai fazer a emenda, ó. Então, eu já comecei ele aqui. E agora, a gente vai fazer a emenda dele aqui, ó. Aqui é o ponto de início e fim da carreira dessa flor aqui. E aqui é o ponto de início dessa flor aqui. Eu costumo deixar eles no mesmo sentido, tá? Mas não tem problema se você não quiser fazer assim. A única coisa, assim, esse segundo aqui, a emenda, é importante que você faça assim, porque a gente vai trabalhar agora, depois dessa carreira aqui, em carreiras de ida e volta, porque a gente vai fazer só a metade do tapete, que é aquela parte da frente do vaso. Então, eu faço esse pedacinho aqui. Aí, chegando aqui, eu faço uma correntinha e vou pra emenda, ó. A emenda eu vou começar a fazer aqui nesse cantinho, ó. Então, ó, introduz a agulha de cima pra baixo. Pego esse fiozinho que a gente deixou aqui, puxa ele por dentro aqui e faz uma correntinha. E faz mais 3 pontos altos aqui nesse canto, formando o lequinho. Aí, uma correntinha, vem aqui, ó, pro próximo espaço. Aqui, introduzo a agulha de cima para baixo, puxo o fio. Lembrando de não deixar ele muito apertado, deixar ele um pouquinho mais solto. E faço uma correntinha. Venho pro próximo, mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, uma correntinha, venho pro próximo, puxo aqui, ó, e 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, uma correntinha, aqui, ó, no próximo espacinho. E mais uma correntinha. E assim eu vou fazer até eu chegar no final aqui dessa lateral. Ó, olha como fica a emenda. E assim eu vou emendar em todos. Aqui eu vou fazer mais uma emenda aqui e a emenda no cantinho. E aí eu sigo trabalhando o restante aqui, ó, ao redor da flor até chegar aqui. Eu vou fazer esse processo e volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no final da carreira, agora eu faço uma, 2 correntinhas e venho aqui na terceira correntinha que a gente fez para subir e entro com um ponto baixíssimo. E vou subir com 3 correntinhas. Aqui, em cima da correntinha que a gente fez para subir, nós já vamos trabalhar um ponto alto. Ao lado, outro ponto alto. E assim nós vamos seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto da base. Ou seja, cada pontinho que eu tenho da carreira anterior, agora eu trabalho um ponto alto. Dessa forma. Aqui, ó, um detalhe, na emenda das 2 flores, ó, eu vou trabalhar um ponto alto nesse espacinho e já venho com um ponto alto no próximo espacinho, tá? Nos demais eu sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto da base. No cantinho também, ó, vou trabalhar os 3 pontos altos aqui e a hora que eu chegar no cantinho aqui, eu trabalho o leque da mesma forma que a gente vinha trabalhando aqui. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Assim, nós vamos trabalhar essa lateral menor e esta outra lateral também até chegar nesse ponto aqui, tá? Eu vou trabalhar aqui os meus pontos e quando eu chegar nesse ponto aqui, eu volto pra gente seguir juntos. Terminei aqui toda a carreira com pontos altos. Essa lateral aqui agora eu não vou trabalhar mais, por enquanto. Vou trabalhar em carreiras de ida e volta agora aqui. Então, aqui fiz um último ponto alto, aqui nesse espacinho de 2 correntinhas.
do lequinho da carreira anterior, eu vou subir agora com 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar a minha peça, eu pulo o primeiro, o segundo e no terceiro ponto aqui, eu faço um ponto alto, tá? Aqui eu fiz 3 correntinhas para subir e mais uma de espaçamento. Essas 3 correntinhas para subir, elas já são correspondentes a esse primeiro ponto alto aqui, então por isso eu não trabalho em cima dele. E essa uma aqui, esse um pontinho que a gente pulou, é dessa uma correntinha de espaçamento. E agora a gente vai seguir trabalhando com uma correntinha, pula um ponto da base, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto da base, um ponto alto. E assim a gente vai intercalando uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, por toda a volta, tá? Eu vou fazer aqui a nossa primeira lateral e volto pra gente fazer o cantinho juntos, pra daí seguir a peça. Cheguei aqui no primeiro cantinho, trabalhei um ponto alto, vou fazer uma correntinha e vai dar bem certinho, sobrar um ponto da base para eu pular. E agora eu vou fazer o lequinho, ou seja, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Aí, uma correntinha, pulo um pontinho da base, venho no próximo, um ponto alto. Aí, é só ir repetindo, uma correntinha e um ponto alto, tá? Só uma observação, para que dê certinho, dessa forma aqui, nessa lateral aqui, a gente precisa ter um total de 52 pontos altos, tá? Então, 52 pontos altos nessa lateral e nessa lateral aqui. E nessa lateralzinha menor, são 29 pontos altos nessa carreira anterior, para dar certinho essa trama que a gente tá fazendo agora. Então, aqui agora eu vou seguir, vou terminar essa lateral e essa. Chegando aqui no final, eu volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no final dessa primeira carreira com a trama de um ponto alto e uma correntinha. Subo com 3 correntinhas. Vou virar a minha peça. E agora aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui do começo, eu tenho que observar o seguinte, ó. O primeiro ponto sempre vai ser um ponto alto. O segundo pode ser que seja um ponto alto ou que seja uma correntinha. No caso da carreira anterior aqui, era uma correntinha. Então, nessa carreira aqui será um ponto alto. Porque agora eu vou intercalar. Aonde eu fiz um ponto alto, eu vou fazer uma correntinha e vice-versa. Então, aqui eu vou ter 2 pontos altos no começo. Aí, uma correntinha, venho na próxima correntinha aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, na próxima correntinha da carreira anterior, um ponto alto. E assim eu sigo por toda a minha volta, tá? Quando eu chegar aqui no canto, aqui eu vou trabalhar um ponto alto, ó, nessa uma correntinha. Faço uma correntinha e vou trabalhar um outro ponto alto bem aqui no ponto alto central. E no cantinho eu continuo fazendo o lequinho da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. E assim eu vou trabalhar com carreiras, indo e vindo, ou seja, frente e verso, até eu ter um total de 7 carreiras, com essa trama aqui de um ponto alto e uma correntinha, tá? Vou trabalhar aqui as 7 carreiras, sempre carreira vai até aqui e depois volta, tá? Carreira frente e verso. Eu vou trabalhar ao todo 7 carreiras iguais a essa daqui, tá? Eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras e volto pra gente dar sequência. Fiz aqui as 7 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E aqui, ó, nessa lateral, como eu falei, ó, uma carreira. Você começa faz um ponto alto e uma correntinha, e na outra, 2
pontos altos. E do outro lado é a mesma coisa, tá? O importante é que ele siga bem retinho para não aumentar a quantidade de pontos. Agora, nós vamos fazer novamente aquele bloquinho de 3 pontos altos e uma correntinha. Subimos com 3 correntinhas, 1, 2, 3 e viramos a nossa peça. E já entramos com 2 pontos altos, um sobre cada ponto da base. Então, 1, 2 pontos altos, que com as 3 correntinhas que nós fizemos para subir, totalizam o bloquinho de 3 que eu preciso. 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, venho no próximo e novamente faço 3 pontos altos, um sobre cada ponto da base. 1, 2 correntinhas, 1, 2 e no terceiro um ponto alto. E assim eu vou contornar toda essa peça. Na verdade, contornar não, são 3 lados, né, que a gente trabalha, né? Então, eu vou fazer aqui até chegar no primeiro canto e volto pra gente fazer a parte do cantinho juntos. Cheguei aqui no cantinho, ó, pra gente conseguir fazer mais esse um bloquinho. Eu pulei aqui, só fiz 2 correntinhas, pulei só um ponto da base, aí fiz os 3 pontos altos. Agora, novamente, vou fazer as 2 correntinhas. Vou pular um ponto da base aqui e já venho pro cantinho para fazer o lequinho. Ao todo, nessa lateral aqui que a gente trabalhou, nós vamos ter um total de 15 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Lembrando que esses 15 bloquinhos é fora o lequinho, tá? Agora, aqui, faço 1, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos da base, que nessa lateral aqui dá certo a contagem pra gente pular 2 pontos da base, e entro com um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 pontos da base e 3 pontos altos. E assim a gente vai repetir até chegar no outro canto. Quando chegar no outro canto, tá? Independente de como for ele finalizar aqui, pode sobrar 1 ou 2 pontinhos aqui, não tem problema. Quando vocês forem começar a outra lateral, vocês têm que fazer igualzinho foi feito aqui. Nessa partezinha aqui, pulando só um pontinho, e nessa partezinha aqui também pulando um pontinho, pra ele ficar igualzinho os dois lados, tá? Eu vou fazer aqui até chegar no final do outro lado e volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no cantinho, terminei ao todo os 15 bloquinhos, né? Fora o cantinho. Dos dois lados tem que estar igual, precisa conferir isso. E agora nós vamos trabalhar aqui, ó, nesse sentido aqui, no rumo aqui dessa trama de um ponto alto e uma correntinha que nós trabalhamos, tá? A gente vai trabalhar em bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas, que agora é para fazer aquela parte lateral do tapete de vaso, para encaixar ele no vaso sanitário. Então, como que a gente vai fazer? Eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, que são 4 para subir e mais 2 de espaçamento. Vou vir aqui nesse espacinho e entro com 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas e novamente no próximo espacinho aqui, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ó. 2 correntinhas. No próximo espacinho aqui, ó, 3 pontos altos. Duas correntinhas e o quarto
bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, fiz aqui os 4 bloquinhos que eu quero fazer. E agora, eu volto. Eu vou trabalhando com carreiras em zigue-zague. Eu vou fazer as minhas aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Viro o trabalho. E agora, eu vou trabalhar nesses espacinhos aqui, com bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou terminar esse daqui e volto quando a gente chegar nesse cantinho, que aqui tem uma dica interessante para passar para vocês. Então, eu vou terminar aqui e já volto para dar essa dica. Cheguei aqui no cantinho, ó, vou trabalhar 2 pontos altos, 1, 2, e para ele ficar bem retinho, o terceiro ponto alto eu vou trabalhar na terceira correntinha que eu fiz para subir. Para ele ficar bem retinho, bem simétrico, tá? Aí, aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viro e volto trabalhando. E sempre no último bloquinho, eu vou fazer o que nós fizemos nesse bloquinho anterior aqui, ó. Sempre no último bloquinho, seja quando ele termina do lado direito ou do lado esquerdo, a gente sempre vai terminar ele assim, com o último ponto alto dentro da terceira correntinha que a gente fez para subir, para ele ficar bem simétrico, tá? Eu vou trabalhar aqui os meus pontos e já volto para a gente seguir. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras com bloquinhos, e vim aqui pra gente fazer a 7ª e última juntos, ó. A 7ª carreira, essa partezinha que a gente vai fazer aqui, vai ficar como base pra gente fazer o lequinho da próxima carreira. Então, ao invés de eu trabalhar 5 pontos altos, eu vou trabalhar só 3. 1, 2, 3. 5 pontos altos, não, 5 correntinhas. Então, eu vou trabalhar só 3 correntinhas. E aí, eu sigo preenchendo com bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 1, 2, 3, e 2 correntinhas, novamente, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas e, por fim, 3 pontos altos. 2 pontos altos assim, na alcinha, e o terceiro lá na terceira correntinha que nós fizemos para subir. Eu faço mais uma correntinha e posso cortar o fio, que agora eu vou para o outro lado, tá? Eu fiz isso aqui numa lateral, agora eu vou fazer na outra lateral também. Eu vou arrematar esse fio aqui e volto pra gente fazer a outra lateral. Vamos para a outra lateral, ó. De que forma que eu vou amarrar o fio na outra lateral? Eu vou amarrar ele de uma forma aqui, que quando eu chegar no final dessas 7 carreiras aqui, ele chegue nesse cantinho aqui também, para eu poder já começar a carreira de acabamento daí, tá? Por enquanto eu tô trabalhando só com essas basezinhas e agora eu vou para a carreira de acabamento. Então, assim, a minha peça ó, tá do avesso, eu vou vir aqui na terceira correntinha do ponto e vou amarrar o meu fio. Amarro ele aqui e já vou subir com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou fazendo bloquinhos com 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Tá? São sempre 4 bloquinhos de pontos altos, separados por 2 correntinhas.
Eu vou trabalhar aqui as 7 carreiras, tá? Lembrando, aqui só reforçando, que quando eu for fazer essa parte do cantinho aqui do outro lado, ao invés de fazer 5 correntinhas, eu vou fazer 3, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui e volto pra gente já começar as carreiras de acabamento. Fiz aqui as 7 carreiras e, ó, a gente terminou ele pro lado de dentro do tapete, ó. E agora, nós vamos começar a carreira de acabamento. Então, eu faço 3 correntinhas e viro o meu trabalho. E aqui nós vamos fazer um lequinho, ou seja, 3 pontos altos. Duas correntinhas e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. No espacinho seguinte, ó, fizemos o lequinho. No espacinho seguinte, eu vou trabalhar um Vzinho, ou seja, um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo lugar. No seguinte aqui, novamente, um lequinho. Então, 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. A ideia desse bico de acabamento aqui é que ele seja intercalado por toda a volta por essa trama. Seria um lequinho e um Vzinho. Só que aqui, nesse cantinho aqui específico, ele tem uma peculiaridade que eu fiz ele de uma forma em que eu não vou fazer um Vzinho nem do lado de cá e nem do lado de cá. Ou seja, fiz aqui o Vzinho, aí já chegamos aqui no canto. Então, eu vou fazer mais um Vzinho, quer dizer, faço uma correntinha e vou fazer mais um Vzinho aqui no canto. Então, 3 pontos altos. Duas correntinhas e novamente 3 pontos altos. Uma correntinha e no próximo aqui, de novo, um Vzinho, que são 3 pontos altos. Um Vzinho não, um leque, desculpem, ó. São 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Aí, sim, no próximo, fazemos um Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto, tá? Então, só aqui, ó, dessa parte aqui, que é a parte de encaixe do vaso, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, nessa carreira. Na próxima carreira já vai ser um pouquinho diferente. Agora, como que a gente vai trabalhar o restante da carreira? O restante da carreira, nós vamos trabalhar intercalando um lequinho e um Vzinho. Um lequinho e um Vzinho por toda a volta, até chegar do outro lado. No outro lado, no outro encaixe, no canto, nós vamos trabalhar dessa mesma forma aqui. São 3 lequinhos separados por uma correntinha cada um, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar toda a volta e volto pra gente finalizar junto essa carreira. Terminei aqui a carreira, já fiz o outro lado dessa lateral de encaixe do tapete do vaso. E aqui, ó, como eu falei, essas duas pontinhas da frente, ó, eu faço o Vzinho e o lequinho no canto. Olha como que ele fica. Agora aqui, antes da gente arrematar, a gente vai fazer uma carreirinha com pontos baixos até do outro lado pra gente já fazer a base para trabalhar com o nosso fio e bisco, tá? Então, aqui, ó, eu terminei com um ponto alto, fiz um lequinho e terminei com um ponto alto no terceiro ponto alto aqui que a gente fez pra encerrar a carreira. Então, eu faço uma correntinha
e vou trabalhar aqui 2 pontos baixos. No seguinte aqui, eu trabalho 3 pontos baixos. No próximo aqui, 2 pontos baixos. E assim eu vou seguir. Nessa lateral aqui, eu trabalho 3 pontos baixos, depois 2. Aqui embaixo, eu trabalho 1 ponto sobre cada ponto da base, tá? E assim eu vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui ao redor, até chegar aqui do outro lado. Chegando aqui do outro lado, é só cortar o fio e arrematar. E aí, a gente vai entrar com o fio hibisco novamente. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos, não tem segredo. Se acaso você achou que ficou muito frouxo, é só desmanchar e diminuir a quantidade de pontos baixos. E se achar que ficou repuxado, ao contrário, aumentar a quantidade de pontos. Que isso depende muito do ponto de cada um, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui e volto pra gente seguir com o fio hibisco. Nós estamos aqui agora na parte direita, né, do tapete. Terminei aqui essa carreira de pontos baixos. E aqui é onde a gente terminou a carreira de pontos baixos, eu vou vir aqui, nesse pontinho, e vou prender o fio hibisco, o Barroco Multicolor hibisco, e vou dar um nó. Aí, aqui a gente sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vamos entrar já em cima desse primeiro lequinho aqui, com um lequinho também. Essa segunda carreira aqui do nosso acabamento, nós vamos trabalhar 2 carreiras agora com o fio hibisco. Então, essa segunda carreira aqui, nós vamos trabalhar da mesma forma que a anterior. Ela é igual à carreira anterior, com um detalhe. Naqueles cantinhos, ó, fiz o lequinho, tá? Nesse cantinho aqui, ó, nesses espacinhos aqui, ó, agora nós vamos trabalhar um Vzinho também. Então, aqui, fiz um lequinho, vou fazer um Vzinho no próximo, que é um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. No seguinte, um Vzinho. São 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. E aqui, agora, nesse espacinho, nós vamos fazer um Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. E agora aqui fazemos uma correntinha e entramos aqui com um lequinho. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, uma correntinha e um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Vejam só como que ficou. E assim nós vamos trabalhar em todos os cantos agora, tá? Nos demais, nos 2 cantinhos da ponta, a gente já tem um Vzinho aqui. Então, é só trabalhar esse Vzinho em cima do outro e fazer essa uma correntinha aqui. O restante é igual, é só repetição. Um lequinho em cima de um lequinho e um Vzinho desses em cima do Vzinho também. E nessa situação aqui, que é, falei que é atípica, que é um pouco diferente, a gente vai trabalhar agora um Vzinho nessa uma correntinha aqui de separação em cada um deles. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira e volto pra gente continuar.
Terminei aqui a nossa carreira. E cheguei aqui de novo no finalzinho. Então, aqui eu vou entrar com um ponto alto, esse último ponto alto que nós fizemos na carreira anterior. Passo uma correntinha e agora eu vou descer fazendo uma carreira de pontos baixos. Que nessa parte aqui, essa já será a última carreira. Agora é só descer fazendo pontos baixos, um ponto baixo sobre cada ponto da base aqui. E eu vou trabalhar até chegar aqui do outro lado, tá? Não tem segredo, só um ponto baixo sobre cada ponto da base. Vou trabalhar até aqui do outro lado e volto pra gente fazer daí a última carreira. Chegamos à última carreira. Terminei aqui essa parte de pontos baixos e chegamos aqui no final. Aqui eu faço uma correntinha e entro com um ponto alto lá no lequinho que nós fizemos na carreira anterior. E agora a gente vai fazer pontos altos intercalados com picôs, formando uma florzinha. Então, fiz um ponto alto e vou fazer mais um picô. Faço 3 correntinhas, introduzo a agulha, puxo o fio e depois tiro os dois juntos, ó. Um ponto alto, aí 3 correntinhas, passo a agulha aqui dentro dessas duas alcinhas, puxo o fio e tiro os dois juntos, fazendo um picô. Vou fazer ao todo 4 picôs em cada florzinha. Então, o segundo, o terceiro, e agora o quarto picô. Mais um ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo aqui no vezinho. Uma correntinha e novamente a florzinha aqui, que é um ponto alto, um picô, o segundo ponto alto, e assim até fazer toda a florzinha. Eu vou terminar essa e volto aqui pra gente fazer o cantinho, tá? Que daí todos os cantinhos são iguais. Eu vou terminar aqui e já volto pra gente seguir. Fiz aqui os 2 lequinhos, terminei o segundo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz no cantinho, ó. Eu já fiz um ponto baixo aqui, e aqui nós fizemos aquele espaçamento de uma correntinha, ó. Então, aqui, sempre antes da florzinha do canto, eu vou fazer um picô. Fecho o picô e faço mais um ponto baixo aqui nessa uma correntinha de espaçamento da carreira anterior. Faço uma correntinha e novamente as flores aqui, essa florzinha, que são os pontos altos intercalados com os picôs. Então, primeiro picô, o segundo picô, o terceiro picô, e o quarto. E faço um ponto alto aqui. Aí, faço uma correntinha e venho aqui virando, entro com um ponto baixo aqui. E faço novamente um picô. E entro com outro ponto baixo aqui. Uma correntinha e vou para a próxima florzinha, ó. Sempre no cantinho eu vou fazer assim. Entre uma florzinha aqui e outra, eu vou ter um picô nos 4 cantos aqui do nosso tapete. Nos demais, ó, eu simplesmente faço um ponto baixo em cima desse vezinho da carreira anterior.
também não tem segredo. Então, é só contornar toda a peça aqui e finalizar. Chegar lá do outro lado, é só finalizar com um ponto baixíssimo e arrematar que tá pronto o nosso tapete. Eu vou fazer ele aqui, vou terminar e volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Terminei aqui o nosso tapete. Olha como que ele ficou aqui. Com as flores no centro aqui, ficou bem legal, bem bacana. Eu gostei bastante do resultado. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima!